Só em Jesus a paz real eu pude encontrar, o seu amor pude esperar. Olá, gente boa, que bom estar de novo com você. Vamos agora para a continuidade do nosso tema. Quero convidá-lo para a palavra de Deus em Atos 8, de 26 até o versículo 40, que é o encontro de Filipe, que é um diácono e pregador do Evangelho, registrado no livro de Atos, e ele vai ser levado pelo Senhor para se encontrar com o chamado eunuco, que é o primeiro pregador na Etiópia. E esse homem vai, depois de ter ouvido a palavra em Jerusalém, ele vai lendo a respeito do profeta Isaías, e Filipe vai ajudá-lo a compreender essa mensagem e vai apresentar-lhe Jesus. E esse homem vai mandar parar o carro no meio da estrada, de tão animado com o Evangelho, e Filipe vai batizá-lo. Eu quero convidá-lo a, uma vez que você está ouvindo o Evangelho, quero convidá-lo a ter tanta vontade de ouvir o Evangelho, que você possa dizer também: eu quero parar o meu carro da vida e eu quero me batizar. Como é que eu faço? Eu quero convidar você para ler o texto comigo, e depois nós vamos convidar você para o batismo, tá bom? Então, me acompanhe aí com sua Bíblia na mão, se você tiver. Se não, você pode usar aí seu smartphone para acompanhar o texto. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías, e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito se crer de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio de Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco. E este foi, seguindo o seu caminho, cheio de alegria. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Amém. Esse é o nosso texto, e eu quero convidar você para alguns detalhes aqui a respeito da decisão de você que tem ouvido o Evangelho, você caminhar para a sua decisão de ser batizado. O texto nos fala de Filipe, que estava tão em harmonia com Deus, que o Senhor era capaz de falar com ele, e ele
atender o Senhor. A igreja tem que ser assim, tem que ser tão disponível que ela possa ser levada para onde o Senhor quiser. Uma igreja que está em comunhão com o Senhor, ela pode ser chamada e ela pode simplesmente dizer: sim, Senhor, o Senhor mandou, eu vou. O Senhor quer que eu faça, eu faço. E assim tem que ser aquele que segue a Jesus Cristo. E o anjo do Senhor disse para Filipe assim: vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este caminho está deserto. E Filipe não faz nenhuma reclamação e vai até o deserto. E naquela estrada tem um carro que caminha, que vai, que anda, que corre. E esse carro está com um cidadão, um etíope. Ele é designado no texto, Atos 28, 27, como sendo um representante oficial da rainha dos etíopes. E este viera de Jerusalém, estivera adorando ali. Esse homem deve estar cheio da mensagem do Pentecostes, deve estar cheio da mensagem de Pedro, e portanto ele deve estar com a cabeça e o coração cheio do Evangelho. E ele vem prestando atenção agora de forma bem atenta a tudo quanto ouvira. E esse homem está precisando de alguém que seja capaz de lhe informar os detalhes a respeito do que acabara de ouvir. E ele vinha lendo o profeta Isaías no seu carro. Naquele tempo, o livro sagrado era em termos de pequenos pergaminhos, e esse homem vinha atentamente degustando a mensagem. Interessante é que o Espírito conduz Filipe de tal modo, o Espírito leva Filipe de tal modo que ele vai falando e Filipe vai correspondendo a essa chamada. A igreja precisa ser assim, uma igreja que o Espírito diz vai e ela vai, mas uma igreja que o Espírito vai dizendo detalhes dessa chamada e essa igreja vai atendendo aos detalhes. E ela diz agora para Filipe: aproxima-te deste carro. E ele se aproxima. Depois o Espírito diz: acompanha. E Filipe acompanha. Depois o Espírito diz: corre. E Filipe corre. E portanto você vê um diácono, um servo de Deus, se disponibilizando em cada chamada, em cada toque do Espírito de Deus, para poder atender à missão de levar o Evangelho a uma pessoa que está num caminho deserto. E quando Filipe, então, finalmente está bem próximo daquele homem, acontece uma pergunta de Filipe a ele: compreendes o que vens lendo? E no verso 31, o eunuco diz: como eu posso entender se não há quem me explique? Esse texto me leva ao coração que muitas das oportunidades que julgamos não ter, não temos porque não nos aproximamos das pessoas. As pessoas estão nos seus desertos, estão nos seus carros, por vezes querendo a palavra de Deus, mas a nossa omissão é tanta que nós nem recebemos a atenção para entender os chamados de Deus, e por isso os desertos estão lotados de pessoas e nós acomodados em nossos próprios domínios. Eu quero convidar você para ser um Filipe. Eu quero convidar você para ser alguém que vá ao encontro das pessoas. E aqui você percebe que quando Filipe se aproxima, ele se aproxima para ajudar o eunuco a conhecer a palavra. E essa palavra é lida
e quando essa palavra é lida, essa palavra começa a ser manifestada, começa a ser anunciada. Filipe faz a ponte entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, o que me leva a pensar que Filipe sabe fazer essa transição, essa hermenêutica entre o novo, entre o antigo e o novo. Ele sabe fazer essa caminhada entre a pessoa de Jesus e o servo sofredor, e esse diálogo vai iluminando o coração daquele eunuco, e esse diálogo vai provocando nesse eunuco a própria luz de Jesus no coração dele. No verso 36, enquanto o caminho vai seguindo, há um lugar onde as águas se fazem aparecer. E o eunuco pergunta a Filipe o seguinte: eis aí água, o que impede que eu seja batizado? E Filipe diz assim: você pode ser batizado, porque todo aquele que ouve o Evangelho, conforme nós vimos lá em Atos 2, todo aquele que se arrepende, todo aquele que crê de todo o coração, esse pode ser batizado. Mas aí é dito o seguinte, Filipe diz no verso 37, você pode ser batizado se você crê de todo o coração. E respondendo o eunuco, ele diz, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ora, essa expressão, Jesus Cristo é o Filho de Deus, ela é uma expressão bem forte, porque quem era considerado o Filho de Deus àquela época era o imperador romano. E quando o eunuco diz que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele está dizendo assim, eu creio que Jesus Cristo é maior do que Roma. Eu creio que Jesus Cristo é o assentado no trono eterno de Deus. Eu creio que Jesus Cristo é agora o meu novo rei. Ele é o Senhor do universo. Eu não creio que seja César o Senhor do universo. Eu creio que Jesus Cristo é o Senhor do universo. Nesse momento, o verso 38 diz que o carro é mandado parar e Filipe e o eunuco descem às águas. E então, ali, Filipe o batiza, como sendo um tipo de crescimento da convicção no coração daquele eunuco. Ele que ouvir a palavra, ele que ler a palavra, ele que entender a palavra, ele que agora crera em Jesus como Filho de Deus, agora ele é batizado nas águas. O que me leva a pensar que assim também precisa ser com você. Você que já tem ouvido a palavra, você que já tem entendido a palavra, você que já crê em Jesus Cristo, você não pode se demorar mais nenhum instante. Você precisa aproveitar essa oportunidade de também ser batizado, fazendo Jesus, Filho de Deus, ser o centro da sua existência. O texto 39, verso 39, diz que saíram da água e o Espírito de Deus leva Filipe para mais adiante. E o eunuco, ele segue alegre o seu caminho. Por que alegre? Porque cheio de toda a satisfação maior da existência humana, que é a de estar em paz com Deus, a de responder a essa chamada de Deus de ser imergido em Jesus, de ser participante da nova humanidade, de ser filho de Deus, amado de Deus, e de ser aquele que corre para Jesus, aquele que sai da rebelião e aquele que vai para a vida de obediência. Eu quero convidar você para fazer esse mesmo caminho, o caminho do eunuco, o caminho de quem, ouvindo a palavra, lendo a palavra, meditando na palavra, crê no Senhor Jesus Cristo, é batizado e faz do seu coração um coração cheio de alegria. Que Deus te abençoe e que a sua vida com Cristo possa ser uma vida de continuidade no caminho da vida com Cristo Jesus todos os dias da sua existência. Não desista
de meditar na palavra de Deus, não desista de crer em Jesus Cristo, realize depressa o seu batismo enquanto você está no caminho da vida. Eu quero orar nesse sentido por você. E quero lembrar para você que aí você tem disponibilidade das perguntas, das respostas, e quero incentivar você para aquecer o seu coração com a palavra de Deus e com essas respostas que vão basilar mais a sua fé. Pode contar com a nossa vida e pode fazer contatos com a gente. Se for necessário, nós podemos ajudar você bem de pertinho. Um abraço. Faça uma oração. Vai. Faça uma oração. Está estudando. Nós vamos orar ao Senhor. Eu quero convidar você para fazer esta oração. Pai querido, muito obrigado, porque nós estamos nesta jornada de estudar esse tema, e nós rogamos em nome de Jesus que esse tema possa descer ao nosso coração, ele possa ser um tema que chame a nossa vida para mais aproximada de Ti, que haja a tomada de decisão em ouvir Tua palavra, em obedecê-la, em nos arrepender dos nossos pecados, em crer em Jesus Cristo e em receber esse presente completo do Espírito Santo de Deus, em seguir o caminho de Jesus com essa nova humanidade, essa nova vida, esse novo jeito de viver para a glória de Jesus. Nós rogamos por todos os que estão tendo acesso, por todos os que estão experimentando este curso, e nós pedimos, Senhor, que eles possam ser abençoados e ajudados. Em nome de Jesus. Amém. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar. O seu amor